Além dos levantamentos sobre as ações do STF e das manifestações do Bolsonaro, a Genial Quest mostrou que os brasileiros se dividem sobre a condenação de Lula na Lava Jato. Dentre os 2.000 entrevistados pelo Instituto, 43% alegam que Lula fora inocente e 43% acredita que fora culpado e 14% optaram por não responder. Ficou dividido mesmo, né? O Instituto avaliou que 87% dos eleitores de Bolsonaro em 2022 veem Lula como culpado. 74% dos eleitores do petista acreditam que seja inocente. Interessante isso, não é? Bem interessante. Bem interessante. Essa foi a pesquisa também, Briguei. Então, em relação ao evento, às ações do STF e também em relação à condenação dele. Então, veja, até entre os eleitores dele, não é também unanimidade. 74%. 74%. Quer dizer, tem 20% que estão pelo menos em dúvida se ele é culpado ou não. Tá? Mas eu queria ressaltar uma coisa aqui. Opinião popular e decisão judicial e processo judicial são coisas diferentes. Certo. Então, o sujeito pode ter a popularidade que tiver. O Lula, quando ele era presidente, nossa, ele chegou a 87% de aprovação. Era uma coisa gigante. Eu não sei. Enfim, né? Eu acho que ainda é possível ter dúvida no Brasil ainda, mas enfim. 87% de aprovação, né? Eu me lembro que até que alguns apoiadores do Lula falavam: nós precisamos identificar esses 13% que não acham o governo do Lula bom, que não aprovam o governo. Tipo, temos que colocar uma estrela amarela, né? Uma estrela amarela em quem não gostasse do governo do Lula. Entendeu? Mais ou menos isso. Um cabresto ali, né? Um cabresto para saber identificar esses perigosos, né? Dissidentes do governo Lula, né? Bom, 87%, né? Então se falava muito nisso. E é o seguinte, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber do processo judicial que reuniu milhares de provas e evidências contra o Lula, que foi julgado em primeira instância pelo Sérgio Moro e depois pela juíza Gabriela Hardt, que foi julgado em segunda instância no TRF-4, né? Teve a pena aumentada pelo TRF-4, depois foi julgado pelo STJ, teve a pena mantida, 9 juízes diferentes, tá, que julgaram um processo em que ele teve amplo direito à defesa, um recorde de recursos que o Zanin, que hoje é ministro do Supremo, entrou com um recorde, um número, são milhares, mais de 5 mil recursos que ele entrou para tentar salvar o Lula da prisão, né? Tudo isso foi analisado, tudo isso foi colocado, todo o processo, devido ao processo legal foi seguido. Ele foi condenado e depois o Fachin, que já havia por várias vezes se manifestado sobre esse assunto, sobre a questão do foro, né? Se ele deveria ser investigado lá pela Vara Federal de Curitiba ou não. Várias vezes o Fachin havia se manifestado, o Supremo Tribunal havia se manifestado sobre... Não, é realmente a Vara Federal de Curitiba que tem que investigar esse caso. Aí, de repente, ele muda de ideia. O Fachin, de repente. Né? De repente, ele muda de ideia e, por uma questão de CEP, ele descondena o Lula. Essa palhaçada é evidente. Até os próprios eleitores do Lula percebem isso. Entendeu? Mas ainda que não percebessem, né? Ainda que todos achassem, não, realmente o Lula é inocente. Não é a opinião popular que vai condenar ou absolver o Lula. É a justiça que tem que fazer isso. Né? E
Mas acontece que a justiça brasileira foi destruída, tá? Pela sua própria cúpula. A sua própria cúpula resolveu destruir o poder judiciário brasileiro, destruir a credibilidade da justiça brasileira. Acabou. Eles destruíram a credibilidade da justiça brasileira. É isso, e esse é o resultado, né? E esse é o resultado. Então, essa notícia, para mim, não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer muita coisa. Na verdade, todos sabem o que aconteceu. Todos sabem que foi um golpe, que o verdadeiro golpe foi tirar esse sujeito da prisão onde ele estava, onde ele deveria estar ainda, tá? Ficou 528 dias na prisão, na verdade num spa, ele ficou no spa ali na Polícia Federal, tá? Com todas as regalias, sendo visitado por celebridades todos os dias, arranjou até noiva, né? Namorada e noiva depois e agora esposa. Então, ele deveria estar lá, ele ficou nesse spa, né, 528 dias, chamou toda a claque dele para ficar ali em Curitiba, né? Coitados dos moradores do bairro, né, das proximidades da Polícia Federal, tiveram que aguentar o pessoal dando bom dia para o Lula todos os dias. Bom dia, Lula, bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente. E esse pessoal todo falando Lula livre durante 528 dias, martelando Lula livre, Lula livre, Lula livre. Agora eu quero ver o seguinte, quando o Bolsonaro for preso, eu quero saber se aquelas milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil, na verdade, né? Milhões de pessoas no Brasil vão falar Bolsonaro livre também. E aí? As pessoas que falarem Bolsonaro livre vão ser presas? Vão ser perseguidas? Vão ser consideradas inimigas dessa aberração chamada Estado Democrático de Direito? Porque essa é uma aberração, é um Frankenstein linguístico. Estado Democrático de Direito é um Frankenstein conceitual e linguístico. Por quê? Porque uma coisa é a democracia, outra coisa é o Estado de Direito. Juntar esses dois conceitos no mesmo é o que eu acabei de falar. Uma coisa é o império da lei, outra coisa é o sistema democrático, ou seja, o sistema em que as pessoas, né, em que existe a participação das pessoas. É o que eu acabei de falar, ou seja, não é porque a opinião popular tem uma determinada tendência que ela pode destruir o império da lei. São coisas diferentes. Se você junta essas duas coisas, uma destrói a outra. Uma destrói a outra. Você termina sem justiça e sem democracia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós não temos nem justiça nem democracia. Ambas foram assassinadas pelo Estado Democrático de Direito.